Amados irmãos e irmãs, paz e bem, nós estamos no dia 24 de outubro, a igreja celebra o 30º domingo do tempo comum do ano B. O evangelho é Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Como vocês têm notado, faz alguns dias que eu não publiquei o evangelho, por várias razões. Depois da festa do padroeiro, a grande festa da nossa cidade, eu tive agora 6 festas, estou encerrando mais uma amanhã. Pois bem, então o Evangelho nos diz: naquele tempo Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levante-te, Jesus se chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto começa dizendo que Jesus estava saindo de Jericó. Os teólogos dizem que o verbo usado aqui é ekporeomai, quer dizer, Jesus estava virando as costas para Jericó. É algo simbólico que o evangelista quer mostrar, porque em Jericó aconteceu algo muito forte, que foi a tomada de Jericó por Josué, está lá no capítulo 6 do livro de Josué, e no versículo 21 diz que quando eles tomaram Jericó aconteceu o seguinte: um massacre. Passaram a fio de espada homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo bois, ovelhas e jumentos. E depois Josué amaldiçoou, no versículo 26, qualquer um que tentasse reconstruir a cidade. Então aquilo que era glória para muitos, para Jesus não era uma conquista que trouxe glória. Jesus se distancia de Jericó, esta cidade que sofreu esta maldição, que sofreu esta grande guerra, está indo para Jerusalém, está subindo para Jerusalém. Jericó, nas línguas antigas, significa a lua. Na lua, quer dizer, ali naquele ambiente que não tem luz própria, está passando o sol da justiça, que é o próprio Cristo. E Timeu, que é o cego, quer dizer, alguém que não tem luz própria, que está dentro de Jericó, propriamente ali, sente que está passando Jesus. No meio de toda aquela multidão, de muito barulho, ele sente que há algo ali que pode dar um novo sentido à vida dele. Alguns teólogos dirão que Bartimeu já tinha sido discípulo de Cristo. O Evangelho, quando cita, porque são 13 curas no Evangelho de Marcos, e apenas 2 curas trazem os nomes das pessoas ou a identidade. E uma delas é este de hoje, Quando o Evangelho fala em Bartimeu, significa dizer alguém filho da honra, Quer dizer, alguém que procurou a honra na sua vida, procurou a glória, procurou estas coisas. E talvez isto o tenha cegado. Talvez fosse um discípulo, já tivesse sido discípulo de Jesus, porque o Evangelho fala em recuperar a vista. Ele recuperou a vista, diz o texto no final. Então, de alguma maneira, esse homem já foi um discípulo, já viu, já teve visão espiritual. Mas agora, por causa do seu orgulho, tinha se afastado. O seu desejo de honra, como os discípulos também lutavam por honra, outros e outros, ele também lutou. Há muita coisa que cega o homem de fato. O poder cega, o dinheiro cega,
as paixões cegam, perder a vista e tornar-se um mendigo. Ele vivia na solidão, era cego e, além disso, era um mendigo. Interessante que a humanidade, esse homem representa a humanidade ferida, que tenta mostrar a todo custo que não é cega, que vê todas as coisas, que não é pobre, mas é rico, porque pode ostentar muitas coisas, enquanto alguns ostentam, outros passam fome. Uma humanidade que vê tudo e ao invés é cega. Uma humanidade que se sente livre ao invés é prisioneira dos seus próprios caprichos. Uma humanidade que nega a sua solidão. É uma humanidade em que um dos países, o país mais rico do mundo, não é? As pessoas, 70% quase da população, tomam medicação para dormir, não é? Ou medicação para controlar, medicação controlada, não é? Uma sociedade que se afastou de Cristo, mas ao mesmo tempo procura mostrar que está muito bem sem Cristo. Depois o texto diz que este cego, é um homem que tem humildade. Ele tem a humildade de gritar por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Não é uma oração normal, é uma oração gritada, porque ele reconhece a sua precariedade. Ele reconhece que precisa recuperar a sua identidade. Aliás, a primeira leitura fala sobre recuperar a identidade, né? Fala da volta do povo de Deus que estava no exílio, né? E fala então de como Deus vai receber este povo que virá chorando, porque cheio de incertezas. Deus vai recebê-lo com preces, com orações, vai fazê-lo caminhar para descansar os pés no riacho de água fria, que é algo muito gostoso, sensação, não é? E depois Deus vai fazer com que este povo caminhe sem tropeçar. E no meio deste povo havia cegos, crianças, velhos, aleijados, diz o texto, gente gente debilitada, que não podia caminhar facilmente. Mas o texto diz que o Senhor receberá este povo como se fosse um pai. Muito bem. O cego está gritando por Jesus e alguns discípulos o querem impedir que ele grite. Estes discípulos representam ou podem representar uma parte da igreja que muitas vezes impede das pessoas chegarem até Cristo. São pessoas que às vezes querem construir um cristianismo que não acolhe quem está à beira do caminho, que não acolhe quem está à beira da estrada. Pois bem, Jesus escuta o clamor daquele homem e ele diz: chamai-o aqui. E os discípulos então, outra parte dos discípulos disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Aquele cego que tinha chamado Jesus de filho de Davi, que tinha uma visão de um Cristo, ou de um messianismo triunfalista, agora precisa converter o seu coração e a sua mente. O filho da honra tem uma mentalidade errada sobre Jesus. E somente corrigindo essa mentalidade, ele irá conseguir abrir os olhos e poderá ver quem é Cristo de fato. Ele quer caminhar com Cristo. Ele quer caminhar como discípulo, mas não é uma coisa tão fácil. A certa altura, uma devota de Nossa Senhora de Lourdes escreveu que ela foi a Lourdes buscar a cura dos olhos e ela escreveu que mais importante que a cura dos olhos é a cura da fé. E ela diz: como eu não enxergava a vida quando eu não tinha fé. Eu não sabia ler a vida, não sabia entender o livro da vida, porque eu não tinha fé. Muito bem.
Este cego é chamado a levantar-se, é chamado a ter coragem. Agora Jesus é que o chama, já não é ele que chama por Jesus, Jesus agora o chama. Ele que tinha trocado o seguimento de Jesus, talvez, por uma outra coisa qualquer, e agora estava vivendo com um mendigo, agarrado com um manto, vivendo de esmolas. Ele, quando encontra Jesus, Jesus diz: o que você quer que eu te faça? E ele não pede dinheiro, não pede esmolas, porque ele está diante do Salvador. Ele pedirá a cura para a sua cegueira. Alguém que vive preso aos seus afetos, preso às suas loucuras, mendigo dos seus prazeres, mendigo do reconhecimento alheio, alguém que precisa mudar radicalmente o seu itinerário, recuperar a sua identidade, como a primeira leitura mostra, um povo que precisa recuperar a sua identidade religiosa, cultural, existencial, né? Precisa aprender a subir a Jerusalém para também ali conhecer a identidade verdadeira de Cristo. Existe um caminho a ser percorrido, um caminho que nós não conhecemos e que Jesus é que irá nos guiar neste caminho rumo a Jerusalém celeste. Esse cego vive um combate de oração. Ele grita, reza, porém na oração, que é um combate, existem forças internas e forças externas que atrapalham a nossa oração. E às vezes nos dizem: rezar é inútil, por que você vai tanto à igreja? Alguém pode dizer: a sua oração está lhe servindo, você não consegue progredir, você não consegue ser uma pessoa à altura do Evangelho. O cego supera a sua distância de Cristo, supera o barulho que está ali muito grande, uma multidão, e supera também a rejeição dos discípulos. Ele deseja a luz. Ele não pede esmolas nem nada. A única coisa que ele quer de Cristo é ver, recuperar a luz. Alguém que vivia na escuridão, há muito tempo nas trevas. Alguns discípulos tinham dito, não fale mais, não diga nada, quer dizer, se acostume na vida medíocre que você está. Mas outros disseram: não, coragem, levanta-te, Jesus te chama. E ele lança fora o manto, quer dizer, lança fora a vida velha para poder ingressar na vida nova. Recuperar a fé é mais importante que recuperar a vista, porque o homem que é cego não consegue enxergar as obras de Deus, não consegue enxergar a Deus nas coisas ou nos acontecimentos da vida. O itinerário do homem, o itinerário desse cego é como que um resumo do itinerário do homem. Sair de Jericó, da cidade do massacre, da cidade amaldiçoada, da cidade onde houve uma vitória, mas à custa de muito sangue, sair deste lugar para entrar num caminho dado por Cristo, que levará o homem a Jerusalém. Levará o homem de um triunfo falso, foi aquele triunfo do massacre, agora é um triunfo verdadeiro que acontece na cruz. Vincitor quia victima, dirá Santo Agostinho sobre a vitória de Cristo. Que neste domingo possamos pensar sobre estas coisas, recuperar a identidade e deixar de sermos mendigos, de sermos cegos, para acolher a luz que vem de Deus, para acolher a benevolência, a bondade de Deus, que não quer mendigos, mas quer servos, servas, discípulos e discípulas. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.